Olá Felipe, aqui é o Gabriel mais uma vez. Vamos começar a correção do seu exercício E6. Bom, Hammock, né? E a partir do E6 nós vamos receber aqui também a mensagem, depois de confirmada a Hammock, que esse arquivo usa recursos não próprios, mas recursos de um pool. Ele pergunta se você quer abrir o pool ou se não quer abrir. Eu não vou abrir, para abrir eu mesmo depois, certo? A correção desse E6 ela é um pouco grande, porque nós temos que verificar, além de todos esses modos que você cria, né, do 125 até o 155, toda essa parte de alocação de recursos. Então, eu vou abrir o seu pool, pronto, abrir, e mostrar aqui que eu posso abri-lo de três formas. Abrir como somente leitura, no caso, todas as alterações que eu fizer não vão automaticamente passar para todos os arquivos, né, que usam o pool como pool de recursos. Eu posso isso aqui só vai as atualizações, né, só vão ser efetivas depois que eu salvar o arquivo. Dessa forma aqui não é leitura e escrita, né, de forma que qualquer inclusão de recursos já é automaticamente vista, qualquer alteração já é automaticamente vista, tá certo? E o último é abrir então, o pool e todos os projetos a ele associados em um arquivo master, em um arquivo do project, englobando todos esses arquivos. Eu vou abrir com a opção do meio, ok? E aqui eu tenho o seu pool de recursos, onde eu vejo todos os recursos que você inseriu no seu projeto. Eu vejo que tem recursos do tipo material, do tipo trabalho e um aqui do tipo cost, certo? Primeira coisa, então, é ver se tem todos os tipos, e eu tenho todos os tipos. Vou passar para o seu projeto e dar uma olhada em como você fez a alocação dos recursos no seu projeto. Então, eu vou para um modo, por exemplo, 45. Tirar essa parte de baixo aqui. Deixa eu ver o 85. Onde eu tenho aqui lista. Tem uma lista aqui, um campo onde aparecem os recursos. Bom, existem várias formas de você alocar esse recurso, né? A forma que nós recomendamos é clicando nesse botão aqui, alocar recursos, cujo atalho é Alt F10. Aí aqui eu vejo todos os recursos que estão alocados nessa atividade. Posso passar para outras linhas e ainda aplicar filtros, né, para que eu possa escolher recursos específicos, clicando aqui, por exemplo, um filtro onde só me apareça recurso do tipo custo, um filtro onde só me apareça recurso do tipo work, e me aparece essa lista. Também vai aparecer, obviamente, aqueles que já foram alocados. Então, aqueles que eu já aloquei, fica com esse check marcado e já está aqui alocado. Bom, recurso do tipo work, você os escolhe, aperta em assign. Eu posso, por exemplo, remover. Felipe foi para baixo. Ou eu posso alocar. Alocando com a quantidade, né, que eu queira alocar, porque você criou os recursos do tipo work com nome. Né? Tem o Felipe, Gonçalves, Lino. Mas você poderia ter criado, por exemplo, pedreiro, mão de obra, alguma coisa, um termo mais geral, onde você poderia dizer que tem 5 pedreiros, ou 10 desenhistas, ou 2 ajudantes. Tá? No caso, só tem um, porque só existe um Felipe, quer dizer, esse Felipe só existe um. O custo aqui já está referenciado ao custo por hora que você incluiu aqui no Felipe. Você disse que a hora dele custa R$50. Nessa atividade, ele trabalha 2 horas, então ele gasta... Não, é a duração de 2 horas, então... Cadê? R$600. Espera aí. Algo me fugiu. Deixa eu fechar aqui. Essa atividade é reunião de acompanhamento que dura 2 horas. 2 horas. Por que o Felipe ganha 800? Quer dizer, 600. Se eu inserir aqui cost, eu vejo que ela custa muito mesmo. Então aquilo está certo. Deixa-me voltar. Deixa eu vir aqui. Resource. Aqui eu vejo os recursos. Cadê? Reunião. Onde é que estão as reuniões? Perdi.
Aqui. Reuniões, o padrão é... ele tem um custo por uso de 500 que eu não tinha visto. Esse custo por uso significa que sempre que você alocar o Felipe em algum lugar, em qualquer atividade, mesmo que a atividade dure 1 minuto, chamou o Felipe, deu R$500 para ele, independente da duração da atividade. Certo? Além desses R$500 que ele recebe somente por ser chamado, somente por ser alocado, ele também ganha 50 por hora, como dura 2 horas, 100, 500 mais 100, 600, e eu não estou maluco, isso aqui é 600 mesmo. Muito bem. Bom, de forma diferente acontece para os recursos do tipo cost. Então aqui, transporte. Quando você colocou transporte, já não vem automaticamente um custo, porque ao incluir transporte, você não diz aqui um valor padrão, né? Você não informa isso. Custo não tem hora extra, custo não tem custo por uso. Esse valor você insere ao fazer a alocação. Então o transporte aqui ele foi 120, mas em outra ocasião, deixa me ver, tem transporte em outro lugar? Não estou vendo. Mas digamos que para testar o funcionamento, não, que é tudo dentro de casa. Mais documentação, homologação. Bom, levantar a necessidade de instalação. Talvez você tenha que fazer isso em outro lugar. Então vai ter que ter transporte. Então tem aqui transporte, você aloca e repare que pode ser um valor diferente de 120. Nesse caso pode ser R$50. Então um recurso do tipo custo, o valor dele, você insere não na hora de que cria o recurso, e sim na hora que aloca esse recurso. Deixa eu tirar essa parte de baixo aqui, porque ela não tem nada a ver. E você anote aí o seu número, que é o 57. Esse aqui, primeiro número, e o segundo é o 60. Porque eu passei muito tempo sem passar número. Ok? Essa alocação. Recurso do tipo material, como notebook, você simplesmente aloca. Notebook. Aqui, notebook. Um notebook. Unidade. Um notebook. Em vez da unidade ser um notebook, já que já é notebook, aqui você poderia dizer que é unidade. Unidade minúsculo. Por exemplo, assim. Assim o notebook, quantos? Uma unidade de notebook. Acho que fica mais arrumadinho. Certo? Você alterando aqui, repare que alterou o pool, porque eu abri daquele jeito. Só para me contrariar, ele está aqui no notebook em vez de unidade. Sim, uma coisa muito importante que eu deveria ter visto já. E o que acontece muito também de erro. Deixa eu voltar aqui para o seu arquivo. Você fez o vínculo do pool com esse arquivo, vindo em Tools, Resource Sharing, Share Resource. De forma que você não escolheu usar recursos próprios, escolheu usar recursos e escolheu aqui, né, o arquivo que você criou, o pool de recursos. No entanto, o nome que nós pedimos para você incluir era SCD-F5509-003-E6 pool, sem ser pool de recursos, porque o espaço aqui ele vira underline quando você envia esse arquivo para o Moodle. Sendo o underline, não é mais o mesmo pool. Então, agora sim, eu escolhi o pool que está aberto ali. Então, ok. Aí ele diz que tem um problema, né? Porque tem um tipo lá diferente, porque eu já mexi. Eu aperto ok. Vindo aqui, pool de recursos. Voltando. Agora sim, deixa eu ver. Agora eu venho aqui em Tools, no pool de recursos. Resource Share, Share Resource. E está ligado ao arquivo certo. Volto aqui. É bom conferir. Está ligado ao arquivo certo. Nessa lista só aparece o que ele já está ligado e aqueles que estão abertos nesse momento no meu computador. Como eu só tenho esse aberto, só vai ter uma opção.
Se eu, por exemplo, fechar isso aqui e abrir um arquivo de outra pessoa, de outro aluno, por exemplo, abrir o arquivo do Newton, não abrir, eu venho aqui para o seu, que é o 03, Tools, Resource Sharing, eu vejo aqui, tá, porque ele também, imbecil, porque ele, aquele arquivo não usa recursos próprios, é recurso do pool. Mas se eu abrisse o pool dele, que eu não vou fazer para poupar tempo, se eu abrisse o pool dele, também receberia a mensagem que eu poderia ligar aquele outro. Deixa eu fechar esse. Não salvar não. Tá ok? Então, notebook, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar no seu pool. Aqui eu passo para a unidade. Pronto. E para fazer um teste, eu vou incluir o recurso teste, que agora eu posso vir aqui, mudar para o Resource Sheet e vejo que tem um teste aqui. Então o vínculo está funcionando. Se eu voltar, eu vejo que o teste sumiu, então o teste deu certo. Bom, além desses tipos de alocação, nós pedimos para você criar também, deixa eu voltar no seu modo 125, aqui. Não. Esse ainda não. Deixa eu vir aqui no 85 mesmo. Nós pedimos para que a sua Hammock tivesse... deixa eu ver. Sim, yes, é Hammock. Que tivesse recursos especiais. Recursos do tipo material, que é o aluguel e a consultoria especializada, que custa o aluguel do micro 200 e a consultoria 1.200. Muito bem. Então, do tipo material, que é cobrado por tempo. Então, aqui, aluguel do microcomputador, você não quer 10 meses. Apesar disso aqui durar, não são 10 meses. Bom, você deve ter feito uma conta aí. Mas não é assim que nós queremos, não. Nós queremos de forma automática. Então eu quero uma unidade dessa coisa por... o aluguel é mês, MO. Assim ele cria um por mês. Lá no rótulo você pode tirar mês, que não tem problema não. E a consultoria especializada, eu quero um cara, uma consultoria por dia. Senão dia sobre dia dá um também, né? Bom, e aqui já me dá o valor. 1.652 e 198.300. Repare que o valor do aluguel não deu redondo. Se eu tenho um aluguel cobrado por mês que custa 200, os únicos valores possíveis para esse aluguel são os múltiplos de 200 referente a quantos meses eu fiquei. Mas como eu não fiquei um mês fechado certo, ele rateou esse valor, ficou um pouquinho mais de 8 meses. Né? Que aí deu R$52 aqui, deve ser de 8 meses e alguns dias. Então, deve ficar atento que essa é uma característica dessa utilização. Ok? Bom, assim eu acho que eu fechei os tipos de alocação que eu deveria conferir. E você anote aí o número 91. Ok? 91. Antes de passar para a correção dos seus modos em si, eu preciso ver se todas as suas atividades possuem recursos a ela alocados. Então, Project, filtro. Primeiro, deixa eu abrir todo mundo aqui, pronto. Agora, Project, filtro 45. Lista de atividades. Autofiltro e não tem a opção vazio para que eu escolha. Se não tem opção vazio, significa que a opção vazio não existe. E a opção vazio não existindo, todo mundo tem alguma coisa preenchida. Então, todas as atividades do seu projeto possuem recursos. Muito bem. Vamos passar para os seus modos, então. 125, estrutura. Nós temos classificação quanto a nível org. E depois se é work ou material. Então, nível org dos recursos, eu vejo aqui. Cadê? Nível org. Tá aqui. Função, posição, nível org. 1, 2 e 3. Deveria ter classificado. Bom, mas a construção do modo foi correta. Né? Você tem aqui um grupo. Custom Group. Era para ser um grupo 125. Apply.
Só mudar as cores. Ficaram piores, mas vamos ver aqui. More Group, 125, edito. Nós temos esse e esse e depois tipo. Ok, dessa forma mesmo. Bom, o modo seguinte é a matriz de responsabilidade. Aqui nós temos 135, que é o modo tipo Resource Usage, né, uso dos recursos, onde nós podemos encontrar aqui do lado direito uma planilha que tem a escala de tempo, né, time scale. Esse time scale pode ficar em dia mesmo, não tem problema. E nós temos os recursos do tipo material, os recursos do tipo work, como por exemplo Roger, Gonçalves. Ao abrir, nós temos uma lista de todas as atividades nas quais eles estão alocados. E nós temos esses campos flag, do flag 1 até o flag 4, com a matriz de responsabilidade, matriz RACE, onde você disse sim ou não no que para mostrar que as responsabilidades desses recursos. Então, por exemplo, o Roger, ele é responsável por todas as atividades que ele está atuando. Deve ser um cara importante. Se eu procurar aqui o Felipe, ele também é responsável por quase todos. Aqui ele é responsável, aqui ele não é nada, devia ser alguma coisa. Aqui ele é responsável, aqui ele precisa ser consultado. Bom, e assim por diante. Você criou ele correto, criou o filtro para mostrar somente recursos do tipo work. Se eu vier aqui, bom, filtros, edita, type equals work, é isso mesmo, simples, certo? Aqui tabela taxa de custeio, nós já poderíamos ver alguma coisa. Repare que o recurso, aqui em cost, você tem 5 valores possíveis de serem aplicados a esse recurso. Digamos que o Gonçalves, para fazer, ele é um recurso que sirva para muita coisa. Ele pinta, ele constrói, ele ensina, ele faz um monte de coisa. Então, para pintar, ele cobre isso, para construir, ele cobre isso, para ensinar, ele cobre isso. Então, dependendo do lugar, do que ele vai fazer, ele pode cobrar valores diferentes. Para ir para a reunião, ele ganha o valor A, mas que custa 45. Mas cadê? Standard. Mas para levantar as necessidades, aí não cobra o valor A não. Aí ele cobra o valor B, porque é uma coisa mais difícil, mais chata. Para buscar bibliografia também cobra o valor B, enfim. Teria do A ao E. Para ver que essa coisa muda, a gente pode colocar cost aqui. Cadê? B. Era A. E nós tínhamos esse valor de 65 e 11. Somando assim, 76 e 25. Como passou de A para B, nós temos 41 diminuiu. Diminuiu por quê? Por que diminuiu? 45, 55. Porque tinha custo por uso aqui. Deixa eu tirar esse custo por uso. Mais fácil do que inserir lá também. Aqui, 0. Ok. Assim, o A é baratinho e o B é um pouco mais caro. Ok? Deixa eu tirar esse cost aqui, porque aqui vai aparecer somente work mesmo. Dessa forma, esse cara pode ver, Gonçalves, ele trabalha fazendo isso, que são, na verdade, esses dias aqui, e aqui tem as horas que ele trabalha. Então eu posso ver aqui 2 horas nessa reunião, 2 horas nessa reunião, buscar bibliografia. Buscar bibliografia são 6 horas nesse dia e 2 horas nesse. Mas logo depois ele já engata 6 aqui, 8 aqui. Bom, a gente pode ver como ele está e com que taxa ele ganha. E se ele é responsável ou não e tudo mais. Ok? Se está ok, anote esse número aqui. E vamos passar para o próximo modo, que é o modo 145, trabalho dos recursos, mais um modo do tipo Resource Usage. Mas agora nós estamos vendo todos os recursos, não só os
work. Então, que não foram alocados, essa aqui são os marcos do projeto, né, onde nós não temos recursos. Então, deixa eles quietos aqui. E eu vou tirar todo mundo. Pronto. Minimizei aqui. Nesse modo, você deveria ter desse lado de cá, realmente, work, cost e pick unit. Eu já começo a reparar que no seu modo não existe superalocação de recursos. O que é bom se você tiver tratado isso, e é ruim se você não ter chegado nem a ter visto, porque aí você fica sem ter pego a parte de resolver superalocação. Então, eu vou pedir, só 2 pessoas entregaram o exercício 6 em dia, e eu estou corrigindo o seu antes do Newton. Veja a correção do Newton também, que talvez o dele tenha superalocação. Deixa eu abrir o arquivo dele para ver se tem, senão você não precisa ver. Aqui o arquivo dele, não preciso abrir isso. Deixa eu passar para o 45. Todo mundo tira. Não tem também superalocação. Então esquece, não precisa ver o exercício dele não. Vocês vão ter que fazer muito isso também no exercício HIP, que é do próximo aula, então não tem tanto problema assim. É bom já ver para já ter dúvida, já tirar dúvida, e no HIP não chegar com uma carga muito grande. Mas para tudo dá-se um jeito. Conversa à parte, vamos voltar aqui ao trabalho. Nesse exercício, nesse módulo, nós estamos vendo efetivamente o trabalho de cada um desses recursos. Então, o Felipe, eu tenho aqui uma lista das atividades que ele executa, e eu posso ver que ele trabalha 8 horas, ganha 900, e trabalha só nesse dia, e já ganha 900, trabalho bom, e um só. Posso ver que, ao incluir aqui a coluna custo, o Felipe, nesse projeto, ganha 50 mil, trabalha essa quantidade de trabalho extra, 0, ótimo, e aqui nós podemos ver novamente as taxas que ele cobra, sempre a A, sempre a A. Tá bom? Como não tem superalocação, a gente fica sem muito o que dizer. Deixa eu procurar aqui um recurso do tipo material. Grupo, tipo, material. Material, notebook. Tem notebook. Por que tem notebook? Tem notebook, material, tem notebook, material. Eu não entendi. Vou deletar esse. Não reclamou. Mas eu deletei o outro. Eu deletei o que não era para deletar. Se eu der Ctrl Z, voltou. Aí, vindo aqui, eu tenho notebook. Então, se eu voltar aqui e deletar o primeiro, e voltar para cá, agora eu tenho notebook. Muito bem. Aqui, notebook. Se eu tivesse alocado, se em vez de notebook fosse, por exemplo, garrafas d'água, ou então papel, ou então cimento, eu tivesse vários, né, alocados, em vez de um só alocado, eu poderia saber o trabalho desse recurso. Por exemplo, eu tenho aqui work. Notebook, recurso de material, ele não trabalha, né? O cimento ele não trabalha, o notebook não trabalha. Trabalha as pessoas que o usam. Mas em work nós podemos ver o quanto que eu estou usando. Então, por exemplo, eu tenho como eu tenho aqui dividido ao longo do tempo, ele resolveu dividir dessa forma aqui. Geralmente o work ele é dividido, a forma de contorno dele é parecida com uma curva normal, né? Pouco, muito pouco. Tende a, no meio, ter mais trabalho. Dessa forma, o uso dele foi separado ao longo dos 3 dias. Mas digamos que não são 3 dias. Digamos que, no caso aqui não são 3 dias não, né? Isso aqui está em mês, debaixo da semana. Essas 3 semanas. Digamos que sejam
pacotes de alguma coisa, pacote de papel, que você está imprimindo, fazendo um livro, sei lá. E você vai saber, assim, quantos precisa comprar e aonde precisa entregar. Digamos que seriam, por exemplo, 100. Então você teria 33 nessa semana, 33 nessa, 33 nessa, se fosse separado de forma uniforme. Você não precisaria comprar os 100 de uma vez só. Assim, você teria como totalizar aqui em cima, em papel, pacote de papel, quantos precisa para um mês, para o próximo mês, para o outro, e assim para todos os recursos do tipo material. Tá certo? O meu exemplo talvez não tenha sido dos melhores, mas acho que foi compreendido. Aqui, por exemplo, essa atividade usa 0,15 de notebook. Outra usa 0,5. Aí chegou a 0,2, quer dizer, 0,05. Não sei onde, mas usa 0,05. Logo chegou a 0,2. Tá ok? Deixa eu tirar esse filtro. Quer dizer, esse grupo. Sem grupo. Esse grupo que eu fiz é um dos poucos que vem no project que é legal a gente ficar usando de vez em quando. Mas para tornar permanente, você tem que editar. Aí você edita o modo. Tá? Aquele ali, se você aplicar esse grupo assim, aqui apliquei, fui no modo qualquer, quando você volta, me contrariar ele tá, geralmente não tá, tá ok? Anote aí o número 74, tá aqui o 74. Modo seguinte, modo 155. É um modo combinado, 145 na parte de cima e embaixo o cronograma do projeto. Eu venho repetindo que a parte de baixo dos modos combinados é sempre subordinada à parte de cima, de modo que só aparece embaixo informações relativas ao que você selecionou em cima. Alguns modos, quando na parte de baixo, são possíveis de serem apresentados com várias informações. O que eu quero dizer? Se eu selecionar, por exemplo, o Felipe, eu apresento aqui todas as atividades que ele está alocado. Se eu selecionar uma locação, eu vejo a alocação. No caso aqui eu vejo a atividade referente a essa alocação. Repare que nesses modos do tipo Users, tanto Resource Users quanto Task Users, essa parte em itálico aqui, escrever documento não é uma atividade. Se eu der um duplo clique nela, eu não vou ver Task Information. Eu vou ver Assignment Information com seu próprio Notes, onde eu poderia incluir a documentação dessa alocação referente ao trabalho desse recurso nessa atividade específica. Tá certo? Bom, mas já aqui embaixo eu vejo atividade referente, Task Information, referente a essa alocação. E aqui eu vejo o Resource Information, que é o recurso dessas alocações. Bom, o que eu ia dizer é assim, aparece mais de uma coisa. Aparecendo mais de uma coisa, eu posso ver Felipe. Se eu pegar aqui Felipe, repare que o Time Scale é igual para os dois, semana a semana. Se eu colocar dia, aqui fica dia. Então eu posso ver aqui os trabalhos do Felipe, quanto ele ganha, quanto trabalha, superalocações, se existirem. Cadê Felipe? E embaixo um Gantt de onde ele está atuando. Esse Gantt nós pedimos para você separar ele e mostrar clicando aqui em Project Sort by Start Date. Cadê? Não, aqui embaixo. Aqui embaixo. Project Sort by Start Date. Que você deve ter clicado. Tá ok? Assim, esse é um modo onde o cara fica impossível de se perder. Ele sabe onde trabalha, sabe por quanto tempo, sabe quanto ganha, sabe onde tem que ir ou quantos sacos de cimento tem que comprar. Vamos ao próximo então, porque apesar de ter dito que até o 155, eu me enganei. Na verdade vai até o 185. Nós já estamos no 155, vamos para o 165, superalocações. No seu caso, nós não temos superalocações. Como eu disse, é uma pena. Esse modo combinado, na parte de cima nós temos um modo 165, asterisco, e embaixo o Resource Graph. Ele mostra aqui, como uma linha, Felipe. Ele tem um recurso no máximo, de Felipe. Nem a barra azul é a utilização de Felipe ao longo do tempo, e branco é a ociosidade do Felipe.
azul tem trabalho, branco não tem. Por coincidência, nós temos sempre Felipe sendo totalmente utilizado, mas é possível que eu use meio Felipe num dia. Daí não estaria a barra toda cheia. Aqui, por exemplo, eu uso 0,13 de Felipe. Talvez tenha faltado um pouquinho do trabalho, ou então eu tenha alocado ele numa atividade que dura um dia, 0,13%, vai saber. Tá ok? Esses dados aqui, todos aqui de cima, deixa eu abrir, você vai poder ver. Deixa eu pegar, por exemplo, testar alguma coisa aqui. Testar alguma coisa tem Peak Unit, 1 é a unidade máxima que eu estou usando. Superalocação, nada. Percentual alocado, 75, 100, 25. Então, estou alocando 75% de Felipe aqui, depois 100% de Felipe aqui, depois só 25% de Felipe aqui. Unidades disponíveis, nenhuma, só tem um estou usando. E disponibilidade remanescente também ficou vazio. Então, aqui eu tenho 0 horas disponíveis, por quê? Porque estou usando todos os Filipes, no caso 1. Então, tenho 0. Aqui, unidade disponível 1, só tem um Felipe. Peak Unit 1, superalocação nenhuma, alocação 100% sempre. Muito bem. Se ficar alguma dúvida nessa utilização, você entra em contato. Enquanto isso, você anota o número 80. E vamos passar para o próximo modo. Cadê? Eu estava no 165, né? Agora eu vou para o 175 que está na parte de cima. Você reparou, mas não custa nada dizer, que os módulos do tipo recurso ficam aqui e os do tipo task ficam aqui em cima, separados por esse divisor. Então, às vezes é possível se perder, mas os módulos estão aí. Então, 175, escolha o recurso. Vou escolher um recurso que eu sei que trabalha, Gonçalves, ok. E aqui eu tenho um calendário desse recurso, daquele tipo que nós colocamos atrás da porta da cozinha, ou então na porta da geladeira. Para fazer esse calendário, você criou um módulo tipo calendário, né? E você veio aqui no filtro e criou um filtro. Esse filtro você criou assim, ó. Resource name contém, escolha o recurso. Escolha o recurso entre aspas, e um ponto de interrogação depois. Ele faz uma pergunta referente ao nome do recurso, com o texto que você inseriu aqui. E a relação lógica é essa, aparece no menu e está certo. Se eu aplicar o modo novamente, e agora escolher outro recurso, Lino, eu vejo aqui o calendário do Lino. Aqui, achei. E assim você pode imprimir e dar para o Lino pensar em como ele vai fazer as coisas. Tem todas as informações aqui. Você pode, print preview. Tem várias. Você pode aqui, page setup, ajustar. Deixa eu pegar. Page setup. Não pode ajustar em uma não. Pensei que desse. Mas pode tentar diminuir, né? E ver o que dá. Deu muito certo não, mas valeu a tentativa. Depois você pode ver isso aí e me dizer como é que faz. Bom, vamos lá que não acabou. Nós temos ainda o modo 185. Agora sim, o modo do tipo task users, modo parecido com o que nós estamos acostumados. Se eu fechar todas as alocações e trazer isso aqui para o lado, ele parece um task sheet, né? É a nossa EP mais atividades. No entanto, é possível expandir cada uma dessas atividades para mostrar os recursos a ela alocados. Dessa forma aqui. Ok? E nesse canto, nós temos todas aquelas configurações que são possíveis de serem incluídas nos modos users, certo? Informações que só fazem sentido quando nós vemos para as alocações e as totalizações dela, no caso aqui, na atividade. Então, por exemplo, se eu tiver aqui custo, no caso work, eu tenho work, reunião tem mais de uma pessoa. Reunião, eu tenho 2 horas, trabalho, 2, 2, 2, 2, então tenho 8 de trabalho. Se eu tivesse o modo resource usage,
eu teria o recurso, todas as atividades, todas as alocações dele do dia, o trabalho dele dessas várias alocações e a totalização do trabalho desse cara nesse dia. No Task Usage, eu tenho todos os recursos a ela alocados, totalizados aqui em cima. Então, tem um trabalho de 8 horas referente a essa atividade. Eu poderia fazer uma coisa para custo, e nós veríamos aqui que com esses custos desses recursos, essa reunião me sai a 1.600. Ok? Por causa desses recursos aqui. Pode ser que tenha outros custos que eu não estou vendo. Por exemplo, pode ser que tenha um fixed cost, que nós vamos ver, que você vai ver na aula 7. E aí esse custo aumentaria. Mas o custo que eu vejo aqui referente aos recursos é esse. Tá ok? Deixa eu tirar cost. Bom, e é isso. Anote aí o número 43 e a gente fica por aqui. Um abraço